Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o LVBI, o fundo de logística da VBI, do Pátria, né? Mais um mês acompanhando. E esse mês temos bastante coisa para falar. Eles detalharam alguns pontos que a gente já vinha falando isso já há algum tempo, da questão das inadimplências, né? Então eles detalharam esse mês. É bom que parece que as gestoras elas escutam às vezes os cotistas, né? Não sei se principalmente, acho que o que aconteceu com o TRBL deu meio que uma agitada no mercado em termos de comunicação. Embora algumas gestoras que a gente sabe o nome, uma que começa com X e termina com P, não está muito preocupada em se comunicar bem, mas parece que a VBI de vez em quando ela dá um senso de realidade nela e ela traz algumas informações que são importantes. Mas vamos lá, mais um mês acompanhando o LVBI, que teve um aumento de vacância significativo. Esse mês a gente já vai falar. O fundo... Vamos lá, aqui a parte da Pátria. Então deixa eu colocar aqui, dar um zoom aqui das movimentações do mês, né? O fundo, ele fechou locação de 2 ativos lá no Cajamar, que isso eu cheguei a falar para vocês no vídeo passado, que o Cajamar é aquele ativo que estava com 100% de vacância, que tem RMG, era desenvolvimento, demorou um pouco para entregar. Na verdade, ele ainda está com essa questão na verdade, ele não está entregue porque a escritura ainda não foi lavrada, mas eles colocam aqui, né, que a lavratura está prevista para o primeiro trimestre de 2025, mas o fundo já alugou 43% dele, então isso é bom porque o fundo, a partir do momento que ele entrasse, ia aumentar bastante a vacância, tanto financeira quanto física, e isso é importante. Eu expliquei isso mais no vídeo do vídeo passado, porque o fato relevante saiu um pouco depois do relatório, eu aproveitei e fiz os dois assuntos, né? O ativo Aratu, locatário atacarejo, expandiu sua área alocada de 7 mil para quase 9 mil. O ativo Mauá, após tratativas com o locatário da saída do dia, que ficou programada para dezembro de 24, que é uma das enrolações que tinha, né? Então finalmente vai sair do ativo. A Pisalha, locatária do ativo Itapevi, nos informou que seguirá com a rescisão antecipada e sairá também do ativo em dezembro de 24, e a Infracommerce também vai sair, né? Então eles lá do ativo Aratu. E aí eles colocam aqui, ó, após as movimentações descritas acima, a vacância do fundo sai de 0,7% para 7% em fevereiro, ou seja, ainda só em fevereiro, daqui a 2-3 meses. Mas o que é interessante, pessoal, é que a gente não via, eu sempre venho falando isso como uma característica muito positiva do LVBI, que sempre foi uma vacância histórica menor do que 3%. Fazia tempo que a gente não via isso, né? Eu, particularmente, eu não lembro de uma vacância tão alta, né? 7% é uma vacância baixa, mas para o padrão LVBI é uma vacância alta e o fundo vai precisar resolver essas questões. Eles falam das revisionais, né? Foram realizados reajustes de 4.100 da ABL do fundo. O fundo distribuiu 83 centavos e aumentou a reserva de lucro para 38 centavos, manteve, né, o pagamento, mas inclusive ele gerou mais resultado por causa de uma recuperação, na verdade por causa de um pagamento do lado Sequoia, né, que é um devedor que já... Acho que foi em agosto, se eu não me engano, que eu comentei. Eles até chegaram a parar de falar sobre isso e voltaram a falar esse mês. Então o fundo manteve os 83 centavos, inclusive eu até cheguei a comentar com vocês isso, que eu achava que ele ia reduzir o dividendo somente a partir de janeiro, mas ele resolveu fazer isso agora, em setembro, até para poder manter reserva e não ter problema. Mesmo assim, ainda continua com um dividend yield de 9,7 para um fundo de logística, isso é muito alto, muito alto. Isso aqui é em relação ao patrimonial e aqui em relação à cota de mercado, que hoje, deixa eu ver aqui, o fundo, ele fechou na patrimonial 103, deixa eu ver quanto que ele tá aqui, deixa eu pegar aqui, deixa eu colocar aqui, LVBI 11, 93, pessoal, 93,14, muita diferença, né? E se a gente for pegar, com esse 83 centavos, nesse preço que o fundo tá hoje, olha só, 83 vezes 12 dividido por 93,14, a gente está falando de 10%, aumentou praticamente 1% referente ao que ele colocou aqui no relatório. Cara, 10% para um fundo logístico é muita coisa, é muita coisa.
Por isso que eu até cheguei a comentar, não sei se vocês já viram o vídeo do Betal, o mercado tá muito irracional. Muito irracional. E eu sempre volto, eu quero até voltar aqui para mim. E aqui, pessoal, mais uma vez falando, você investidor tá com uma janela de investimento de fundo imobiliário que eu particularmente, olha que eu invisto há muito tempo, mais de 10 anos, quase 15 anos. Eu particularmente nunca vi uma janela como essa. Então, você tá com uma janela de uma vida. Guarde isso que eu tô falando, beleza? Vamos voltar aqui. Aqui a parte de cotistas, né? O fundo continua aumentando cotistas, mesmo aqui a gente vê o detalhamento dos ativos, né? Aqui a Cajamar, obviamente que ainda não entrou pro fundo, então, e ele já está com 43% locado, isso é muito bom. Aqui a classe dos ativos, né? As receitas. Aqui já detalhando aquilo que eu já comentei com vocês, temos 39% de revisional ainda para esse ano, para terminar em andamento, que isso, a VBI colocou isso nos relatórios recentes, né? Aqui a carteira de ativo, como é que vai ficar com a vacância indo lá para janeiro, com a saída, e obviamente entrando para fevereiro, a saída do Dia e da Pisalha, subindo lá para então para os 7% de vacância. Aqui, pessoal, a parte de receita, o fundo gerou um pouco mais exatamente porque a Sequoia pagou, na verdade foi referente a um seguro acionado, não foi a Sequoia que pagou, foi um seguro que foi acionado, foi a garantia do pagamento, foi acionado para o pagamento retroativo de parte, né, da adimplência, porque ela tem 2 contratos e a gestão continua tomando providências para o recebimento do valor aberto, inclusive para desocupação do imóvel, né, para rescisão do contrato. Então, o fundo gerou 91 e pagou 83 aqui. Isso é importante porque ele aumentou a reserva, como eu falei no início. E aqui, eu acho que esse é o slide importante desse relatório, que foi o seguinte: a Sequoia tem 2 contratos de locação lá no ativo de Extrema. Os módulos C1 a C6, na verdade são dois contratos. Esse módulo C1 a C6, foi acordada a desocupação dos módulos C1 a C4 em setembro de 24 e mais dos outros 2 módulos, né, o C5 e C6, em novembro de 2024. Os módulos C1 ao C4 já foram locados, isso é importante, hein? Já foram locados em setembro para Gold Case, e os módulos C5 e C6 estão em fase de minuta contratual, ou seja, não teremos problemas de vacância nesse fundo, nesse imóvel, provavelmente pouco tempo aí. O alçado em aberto equivalente a 4 centavos, com a desocupação desses módulos pelo Sequoia, não se espera uma nova inadimplência. E sobre o outro contrato, que é do C7 ao C16, olha só, por meio da execução da garantia do contrato de locação, recebemos no último mês os aluguéis e os condomínios relativo a junho e setembro, que são aqueles 6 centavos, restando pendente ainda ainda o condomínio de junho. Caso ocorra novo atraso, a garantia será executada novamente e, paralelamente, seguimos com uma ação de despejo, era esse nome que eu estava tentando lembrar, com a desocupação pelo imóvel Sequoia. Então, tá nesse ponto aqui. E aqui, pessoal, eu quero trazer um ponto que acho que eu não cheguei a comentar com vocês ainda, que é sobre Extrema. Pessoal, Extrema não é, obviamente, uma localidade comparável com Cajamar, por exemplo, com Cajamar ali na região do Raio 30 de São Paulo. Mas a região de Extrema é uma região muito boa para logística e é muito fácil de locar, por isso que eu não vejo preocupação em relação a isso. Por quê, pessoal? Principalmente, eu acho que eu já nunca, porque eu falei para vocês, Extrema tem benefício fiscal para o segmento de logística. E até aqui tem esse site, eu vou até deixar esse site como na descrição desse vídeo, que é sobre, eles têm isenção, olha só, enquanto São Paulo impõe um fardo tributário pesado de 18%, isso relacionado aos impostos, os impostos sobre vendas internas variam de 2% a 6%. Para vendas estaduais, são ainda mais atraentes, chegando a 1,3%. Então é uma diferença muito grande de ICMS que Extrema tem de benefício fiscal. Por isso que é uma região muito procurada. E a gente está falando de uma região muito próxima de Belo Horizonte, né? Então, obviamente fica longe de São Paulo, mas a questão do benefício fiscal acaba compensando. Por isso que ela é uma região muito procurada. Se a gente for pegar em tops de região aí, a gente fala primeiro da região do Raio 30, Raio 60 de São Paulo e depois Extrema, até melhor do que o Rio de Janeiro.
Então, tem essa questão do benefício fiscal, por isso que eu não me preocupo com a com a ocupação desses ativos aqui logo logo. Sobre o Mauá, sobre os valores em aberto, ainda continuam dentro da recuperação judicial, então o fundo ainda tem muita coisa para receber. Eles até colocaram uma tabelinha aqui de quanto que eles têm para receber, né, de 17 centavos, que é referente ao Sequoia, 4 centavos, 11 centavos do dia, e Americanas, né, que valores em aberto referente a 12 dias da competência de janeiro, estão em processo de RJ, então, obviamente, tem que esperar esse prazo acabar. Então, aqui a gente está vendo que o fundo tem um potencial aí de ter um não recorrente aí logo logo, obviamente que pode demorar, a gente não tem como saber, até eles veem aqui, ó, a dívida entre 30 e 60 dias, 2 centavos do Sequoia, de 61 a 90 mais 2 centavos, e maior de 90, 11 centavos do dia e 2 centavos da Americanas, que está em processo de recuperação judicial. A gente, quando tem entre RJ, né, a negociação com os credores muda. Então não é um ponto positivo, né? É um ponto de atenção, mas um ponto positivo pelo fato que o fundo está conseguindo gerar o resultado para manter esse pagamento que ele vem fazendo hoje. Porque se a gente for ver a receita imobiliária dele, 91 centavos, obviamente a gente tem que tirar 6 centavos daqui. Então, se a gente for pegar o lucro dele, em tese, tirando esse recebimento extraordinário, é 80 centavos, está pagando 83, ele tem ainda 38 centavos, por isso que está muito tranquilo dele manter esse pagamento. E eu acho que, na minha visão, foi por isso que a gestora decidiu reduzir antes, porque senão ela ia limar reservas, porque ele estava pagando 90 centavos, a gente está falando de 7 centavos a mais. Se a gente considerasse o mês passado, que era a gente pegando 14 centavos, a gente estaria falando de uma reserva de quase 20 centavos. Então eu acho que, na minha visão, foi por isso que eles anteciparam a redução dos dividendos, mas mesmo assim continua um alto dividendo, um dividend yield, né, em relação ao preço da cota do fundo. Beleza, pessoal? Então era isso, alavancagem zerada praticamente, né? Uma dívida de 13 milhões, IPCA mais 1,4 e é casado com aluguel, então tranquilo. Tem obrigação de 75 milhões com o Cajamar, que também, obviamente, esse valor não passa pela demonstração, então não tem problema. Então o fundo ainda está bem tranquilo de caixa, 56 milhões de caixa, está bem sem problema nenhum até o final do ano que vem. Beleza, pessoal? Então era isso. Mais um mês acompanhando o LVBI, mais um fundo que, na minha visão, está com precificação completamente irracional. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.